ao tamanho de decote e saia, entre outros pontos, que estão trabalhando para que elas possam usar o que elas bem entenderem. E não é isso. Obrigado, Luiz Solano, repórter do Plural, direto de Brasília, aqui no Sergipe em Debate, programa que é líder de audiência no horário. Olha, aqui nos estúdios, recebendo a visita do doutor Henrique Lucas, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor. Obrigado por aceitar o nosso convite, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde aos telespectadores. Inicialmente, vamos falar com relação ao consórcio, né? Principalmente essas pessoas que adquirem essas cartas, às vezes o consórcio demora muito. Qual o procedimento do consumidor? Isso. O consórcio, na realidade, ele é uma modalidade de aquisição de imóvel que ela é muito mais vantajosa financeiramente para o consumidor do que o financiamento. A cautela que o consumidor deve tomar ao adquirir o consórcio é no sentido de que, muitas vezes, os vendedores do consórcio, para antecipar a venda, para agilizar, a convencer o consumidor a adquirir essa carta de crédito, eles prometem que haverá a contemplação da carta de crédito num prazo de 30, 60, 90 dias, quando na realidade esse prazo ele não pode ser previsto pelo vendedor. Esse prazo, na realidade, não existe um prazo para a contemplação da carta de crédito, uma vez que ela é contemplada mediante sorteio e mediante lance. Como mediante sorteio não tem como saber qual vai ser o número sorteado, mediante lance não tem como saber qual valor cada consorciado vai oferecer para que seja contemplada a sua carta. Então, é necessário que o consumidor tenha essa cautela no momento de adquirir o consórcio, de modo a não acreditar na informação muitas vezes passada de que haverá a contemplação dentro de um prazo, até porque isso é proibido pelo Banco Central. Quando regula a venda de consórcio, ele proíbe expressamente que o vendedor de consórcio estipule um prazo ou garanta qualquer prazo para entrega. Você falou agora há pouco que é mais viável o consórcio do que mesmo o financiamento de um veículo num banco. Por quê? Porque, na realidade, o financiamento ele é agregado ao valor os juros remuneratórios. Né? Que a taxa de juros é o quê? É o valor que a gente paga ao banco pelo empréstimo do dinheiro, é o aluguel do dinheiro. No caso do consórcio, não existe essa taxa de juros, que é somente uma taxa de administração que é cobrada pela administradora do consórcio, mas que o valor dela é muito inferior ao valor das taxas de juros cobradas no mercado. Porque o consórcio nada mais é do que uma reunião de consorciados que depositam mutuamente, mensalmente, o valor que compreende o consórcio, e cada mês esse valor o valor auferido é designado para uma pessoa que é contemplada ou sorteada. Então, por conta disso, da inexistência dos juros remuneratórios, o custo para o consumidor ele sai muito reduzido. Ou seja, em resumo, os juros do consórcio é bem menor que os juros bancários. Exatamente. Por outro lado, na modalidade do financiamento, você sabe de imediato que você já tem, que quando ele é aprovado, e você já recebe de imediato aquela quantia destinada à aquisição do seu imóvel, do seu automóvel, de qualquer bem que seja. Na modalidade do consórcio, você não tem como saber quando será contemplado com o valor a ser pago. Agora, quais os cuidados que um consumidor deve tomar quando for adquirir um consórcio, por exemplo? O primeiro cuidado que o consumidor deve adotar é buscar saber da origem da empresa, se essa empresa é uma empresa que já possui anos no mercado, se é uma empresa que possui reclamações junto ao PROCON, se é uma empresa que possui reclamações junto a sites como Reclame Aqui, sites de defesa do consumidor, órgãos de defesa do consumidor, junto ao Tribunal de Justiça. Por quê? Porque uma empresa que... O primeiro ponto que passa o consumidor deve ter é saber sobre a índole da empresa, saber se é uma empresa de qualidade, saber se é uma empresa que tem segurança, saber se é uma empresa que está registrada junto ao Banco Central, ele pode fazer essa pesquisa no site do banco. Então, o primeiro cuidado que o consumidor deve adotar é esse, de saber a origem da empresa. Após ser feita essa análise, o consumidor deve ter todas as suas dúvidas esclarecidas quando o vendedor do consórcio chega para explicar para ele as condições de pagamento, as formas, o prazo do consórcio. Ele deve esclarecer todas as dúvidas. E sempre aquela dica, se parecer bom demais, algo pode estar errado. Ou seja, vantagem demais, você fique um pouco assustado, né? Agora, doutor Henrique Lucas, com relação, houve uma queda da adutora com rompimento ali naquela ponte ligando próximo ali no município de Laranjeiras, e muitos consumidores entraram na justiça, né? Me parece que isso é uma decisão, recentemente, eu acho que foi hoje pela manhã, a respeito desse caso. O senhor que acompanha o trabalho do consumidor, enfim, qual o resultado que foi dado? Nesse caso, trata-se de uma relação de consumo de fornecimento de serviço
público de serviço de água e esgoto. Né? Existiram duas situações em relação à queda ao rompimento das adutoras. Uma ação civil pública que foi interposta pelo Ministério Público, que ela contempla todos os cidadãos atingidos, que ela visa o ressarcimento para a coletividade. Existem as ações individuais de cada pessoa que se sentiu lesada, que buscou o judiciário, pleiteando aí sua indenização por dano moral, pelo tempo e por dano material, pelo tempo que passou sem água e pela despesa que teve para adquirir galões de água, que nós sabemos que o valor subiu demasiadamente na época. Hoje, exatamente, nós tivemos o julgamento do primeiro bloco de processos relativo aos consumidores que pleitearam individualmente esse ressarcimento de dano moral. A decisão foi pela turma recursal daqui do Estado de Sergipe. Essa decisão não foi publicada ainda, foi decidida hoje pela manhã, há poucos instantes. E o entendimento adotado pela turma recursal foi de que o fato por si só da queda das adutoras e da falta de água, ela não gerou para os consumidores dano moral por conta de diversos fatores que desencadearam no rompimento das adutoras. Né? Houve um voto de divergência do Dr. Paulo, juiz, no sentido de que haveria a necessidade de produção de prova para saber de quem foi a culpa pelo rompimento dessas adutoras, e no voto dele era no sentido de que não deveria ser decidido se caberia ou não dano moral para esses consumidores, porque haveria a necessidade de se produzir uma prova para saber de quem foi a culpa do rompimento das adutoras e que essa indenização fosse buscada diretamente contra o culpado pelo rompimento das adutoras. O voto vencedor foi de relatoria da doutora Soraya, acompanhado pelo presidente, doutor Aldo. Foi no sentido de que a situação clara foi publicada em todos os jornais, é evidente, e por tratar-se de foi um acidente, e por tratar-se de um caso fortuito, não caberia aos consumidores o recebimento de dano moral por si só. O presidente da turma recursal, ele ressaltou claramente que serão analisados cada caso, e eventualmente um caso em que o consumidor consiga comprovar que realmente houve um dano exacerbado, algo que excedeu a normalidade. Para os casos em geral da falta de água por 8 dias, nesses casos talvez poderia haver um entendimento diverso, mas de modo geral ficou claro pelo relator, palavras dele, que não seria como um bilhete de loteria, só pelo fato de você ter uma conta d'água paga em seu nome, você não poderia entrar pleitando dano moral. Haveria a necessidade de comprovar o dano efetivamente sofrido. Mas o consumidor pode recorrer? Esse julgamento ele já foi de segunda instância, já foi a última decisão, em sede de juizados especiais. Em sede de juizados especiais, não cabe recurso da decisão da turma julgadora. O único recurso que caberia seria para o Superior Tribunal Federal, onde, via de regra, não se verifica os requisitos de admissibilidade para o recurso nessas relações de consumo. Outra hipótese de recurso para essa decisão seria a reclamação constitucional para o STJ, em caso de divergência entre súmula do STJ e julgamento da turma, que não é o caso. Não há súmula do STJ no sentido de ser devida indenização para casos como esse. Então, me parece que não haverá mais possibilidade de novos recursos. Bom, conversei com o doutor Henrique Lucas, ele que tem doutorado na Argentina. Obrigado, parabéns pelo trabalho. O convite, estou à disposição aqui da televisão, do Sergipano, e estamos às ordens. Obrigado, hein? Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial, não? Então, na manhã de hoje, a polícia